A Julieta pergunta se ele é o Marcelo Salvaterra e o Santiago apenas responde que o filho dela, o Daniel, foi terrível o que aconteceu e diz que ela não sabe o quanto que ele sente por isso e que não sabe o quanto que ele daria para mudar as coisas. A Julieta pergunta por que ele está falando isso e do que ele está falando e se ele sabe de alguma coisa. O Isaac, percebendo a cagada que o Santiago quase fez, ele se mete no meio e diz que não, que a história do amigo dele ali é incrível e que ele teve um acidente há 3 anos e que todos deram ele como morto, mas que ele está ali e que a única coisa que aconteceu com ele foi que ele perdeu a memória. Só que o Santiago toma a palavra novamente e diz que não vai mais mentir e do nada ele solta para a Julieta que foi ele quem bateu no filho dela e quem mandou ele para o hospital. Tudo começa quando o Santiago chega na casa do Isaac e pergunta se ele pode entrar. O Isaac responde que sim, que é claro, e o Isaac depois pergunta o que foi que ele quer ali e se ele veio ali na casa dele novamente para lhe ameaçar. O Santiago fica perdido e pergunta do que ele está falando e o Isaac responde que foi o que aconteceu no outro dia lá no elevador. O Santiago diz que jura que não sabe o que ele está falando e o Isaac se toca que não era ele e diz que é claro que não era o meu amigo. E o Santiago pergunta se ele encontrou o Marcelo. O Isaac responde que sim, que foi isso que o Ramiro disse a ele, e o Santiago pergunta por que ele está falando que o Marcelo ameaçou ele. O Isaac diz que é porque ele ameaçou ele sim e que não sabe o que foi que ele colocou na cabeça dele que ele anda atrás da Ana Letícia. O Santiago se aproxima e pergunta se isso é verdade e o Isaac se sai e diz que por favor que isso não é verdade porque ele jamais trairia ele assim, tanto que ele nunca mais disse nada a ele. O Santiago diz que não está entendendo nada e o Isaac pergunta em forma de deboche se será mesmo que ele não sabe e diz que a Ana Letícia veio ali perguntar a ele, aliás, perguntar não, na verdade ela veio ali exigir a ele que ele contasse tudo que ele sabe da Ana Lúcia e que ela sabe muito bem que eles dois são amantes e que sabe também que ele está apaixonado pela irmã dela perdida e decreta que a Ana Letícia ela sabe de tudo. O Santiago diz que é verdade, que ela sabe sim porque ela viu ele beijando a Ana Lúcia. O Isaac diz que isso é muito bonito, hein? E depois o Isaac se aproxima, chama ele de meu amigo e pede para que ele se sente e pergunta o que ele vai fazer. O Santiago diz que a Ana Lúcia não sabe de nada e pediu que ela fosse embora. O Isaac comemora porque achou que ela, a Ana Lúcia, iria embora com ele e o Santiago fala que não, que ela fosse embora com a mãe dela. O Isaac questiona e diz que aquela mulher não é nada dela e o Santiago fala que ela é sim a mãe dela porque elas se amam, elas se adoram e que apesar das suas farsas e mentiras, a Soledade tem sido uma boa mãe para ela e que a Ana Lúcia tem até uma vida boa até ele aparecer na vida dela para que assim acabasse bagunçando tudo. Já Ana Lúcia está conversando com a mãe e, como vocês sabem, ela fez uma pergunta à Soledade e ela ficou calada. E a Lúcia pergunta se ela vai mesmo ficar calada e a Soledade diz que não pode falar, não falar assim. E que primeiro ela precisa saber o que foi que ela falou com o Santiago. A Lúcia diz que está dando uma única oportunidade a ela e que por tudo que ela ama nessa vida, ela pegue essa oportunidade, mas alerta que se ela não pegar essa oportunidade, ela vai acabar com a pouca confiança que ainda resta com ela. A Soledade fica suplicando que ela não faça isso, por favor, e a Lúcia sai dizendo um monte de coisa que não, mamãe, que a senhora comece a falar logo. A Soledade de início fica sem palavras ao mesmo tempo que a cena volta para o Santiago, que ainda está conversando com o Isaac e que diz ao Santiago que ele pode falar o que quiser, mas que essa mulher, a Soledade, é um nojo que até roubou uma criança.
O Santiago diz que sabe disso sim e que ela também dedicou toda a sua vida a ela e que criou ela sozinha e nunca faltou nada a Ana Lúcia e que especialmente amou e que, gostando ou não, a Soledade tem sido uma boa mãe sim. Nesse exato momento, a campainha toca e o Isaac sai para ver quem é e, dando uma brechada na porta, ele vê que é a Julieta e logo pergunta o que ela quer. Ela pergunta se pode entrar e o Isaac diz que não. Julieta diz que no dia anterior ficou esperando por ele e ele diz que não deu para ir porque teve um compromisso. A Julieta, por sua vez, novamente pede para entrar e diz que não vai tomar muito tempo e o Isaac acaba cedendo, abre a porta e ela entra. A Julieta entra, dá boa noite ao Santiago, que retribui, e o Isaac diz que ela é a mãe do Daniel. A Julieta pergunta se ele é o Marcelo Salvaterra e o Santiago apenas responde que o filho dela, o Daniel, foi terrível o que aconteceu e diz que ela não sabe o quanto que ele sente por isso e que não sabe o quanto que ele daria para mudar as coisas. A Julieta pergunta por que ele está falando isso e do que ele está falando e se ele sabe de alguma coisa. O Isaac, percebendo a cagada que o Santiago quase fez, ele se mete no meio e diz que não, que a história do amigo dele ali é incrível e que ele teve um acidente há 3 anos e que todos deram ele como morto, mas que ele está ali e que a única coisa que aconteceu com ele foi que ele perdeu a memória. A Julieta aperta novamente e pergunta o que ele estava querendo dizer sobre o Daniel, e o Isaac se atravessa na conversa novamente e diz que não era nada. Só que o Santiago toma a palavra novamente e diz que não vai mais mentir, e do nada ele solta para a Julieta que foi ele quem bateu no filho dela e quem mandou ele para o hospital. Já lá na cena com a Soledade, ela aos prantos conversando com a Ana Lúcia, ela gagueja muito para falar e a Ana Lúcia, percebendo tudo, diz que na verdade ela não vai dizer nada, né? A Soledade, por sua vez, confessa que não e então a Ana Lúcia balança a cabeça, aceitando a decisão da Soledade, mas dá um ultimato a ela, dizendo que a partir desse momento que ela nunca mais se aproxime dela e que evite cruzar com ela e que nem ao menos lhe tente dirigir a palavra e que nunca mais quer ver ela até que ela tenha coragem de contar a ela toda a verdade. Soledade chama ela de meu amor, pede e implora que por favor ela não faça isso. Só que a Ana Lúcia ela já está decidida e manda ela sair dali agora e a Soledade fica chocada e tenta questionar. Só que a Ana Lúcia diz várias vezes para ela sair e que não quer ver mais ela e manda ela imediatamente ir embora.